realidade é que existe a politicagem, existe a roubalheira, não é? As ações erradas, as atitudes erradas de homens insensatos, gananciosos. Sim, está no Salmo 94, mas a realidade é que a situação é caótica, o vírus existe. Ainda tem alguns crentes que dizem, é normal, vai morrer, ou vai ser afetado, vai pegar a doença, vai contrair 70%, 90%, 80%. Não importa. A gente tem que avaliar que dentro desses 80%, 90%, 70%, não sei, mesmo que seja uma minoria, mas um percentual considerável, não vai suportar. Tá certo? Então a gente precisa ter cautela, precisamos ter prudência, temos que ser equilibrados, porque nem sempre as atitudes de querer mostrar sua fé, perdendo o equilíbrio, isso não é fé. Porque a fé, ela de fato, a Bíblia diz que é o firme fundamento das coisas que a gente não está vendo, mas é a certeza das coisas que se espera, óbvio. Mas a gente precisa compreender entre a palavra de Deus e o poder de Deus e ter um equilíbrio, porque muitos desenfreados acham que conhece e não conhece a Deus e acaba cometendo coisas absurdas, pondo a sua vida em risco e a de outrem. Então eu quero chamar a sua atenção, sabe por quê? Porque alguns meses atrás nós fechamos a igreja, ainda demos sequência dando a Santa Ceia, como agora recente alguns ainda tomaram aqui no templo. Mas nós estávamos, como fizemos até de 3 vezes para se tomar ceia, mas suspendemos os cultos. Mas isso não é motivo para alguém dizer, é falta de fé. Não é falta de fé. A fé não é medida quando nós temos prudência, não. Eu creio em Deus, creio no poder de Deus. Foi justamente a minha fé em Deus que me levou até aqui. Aceitar Jesus no ano de 1992, sendo muito novo no casamento, casado recente, 21 anos, e está aqui há 28 anos. Isso é fé, meu irmão. Isso é fé. A gente enfrentar a obra por amor, sem ter condição, sabe? Sem ter salário, fazendo a obra, muitas vezes tirando do nosso bolso, do nosso labor, né? Da nossa luta. Mas estamos aqui. Mas existem aqueles que acham que é o meio de mostrar, de viver a fé. Isso não é negar sua fé a Jesus. Olha, deixa eu te falar uma coisa. A igreja primitiva enfrentou arena, mortes, atrocidades, mártires, e eram obrigados, tá certo? Obrigados a negarem a Jesus. Ninguém está obrigando a gente a negar a Jesus. Apenas nós estamos expostos a uma praga como veio no Egito. E como veio no Egito, em alguns casos, o povo realmente tiveram que se esconder, entrar na sua casa, porque o anjo da morte vai passar. Existiam aquelas pragas mais graves e aquelas que Deus teve um momento que o povo teve que se recolher. O que eu quero falar para os irmãos? É que nós precisamos entender o que está acontecendo e ser prudente, ser cauteloso. É a orientação de Deus, irmão. Aí eu estou vendo o quê? Muitos que eu fiquei quieto, mas muitos estavam apontando aqueles que fecharam a igreja, os pastores que fecharam a igreja, sem fé. Ora, eu não quero me apegar a essa questão, né, insana de dizer que é só por ganância que alguém está com a igreja aberta. Não. É uma necessidade, a igreja precisa, o pastor que sobrevive da obra precisa. Mas o que eu quero dizer para os irmãos é que, embora subentende-se isso, não quero generalizar, mas eu acho que fechar a igreja
É um ato de fé do pastor, sim. Porque na verdade quando você fecha a porta de entrada também financeira, tá certo? Há uma necessidade de pessoas descrentes, mas lembre-se, estamos vivendo os últimos dias. A população, os povos tiveram todo o tempo, agora nesses meses é o tempo da igreja abrir. Não, irmão, há tempo para tudo, disse Salomão em Eclesiastes. Então a gente precisa fazer a leitura do que está acontecendo. Aí agora, nesse exato momento, igrejas ficaram abertas, igrejas que não respeitaram nem as normas das autoridades, igrejas que vêm discriminando, que vêm apontando aqueles que fecharam, igrejas que estão até aproveitando, a igreja ali e tal, fechou, está fechada, então eu vou abrir um aqui pertinho, aí vai ali, aluga um lugar e abre. Você acha que isso é de Deus? Você acha que é de Deus? Crentes que estão aí incautos. O pastor fechou a igreja, é falta de fé. É falta de fé. Agora recente eu ouvi pastores falando que perderam obreiros e morreram. Entes queridos que morreram. Talvez se não chegou essa praga à sua casa, adore e louve a Deus. Mas eu tenho familiares que foram contagiados, graças a Deus ninguém viu a óbito. Puderam se cuidar a tempo. Agora, atualmente, alguns que estão, pela misericórdia de Deus, aqui estamos, mas estamos expostos, porque a Bíblia diz que o mal que sucede ao ímpio, sucede ao crente também, da mesma forma que a bênção que vem para nós, muitas vezes vem para o ímpio também. Mas o que eu quero dizer nessa noite é que a gente seja equilibrado. Por questão de prudência, nós demos um freio, nós seguramos. Agora a Santa Ceia que eu estava reunindo, junto com a mesa diretora da igreja, achamos por bem também não realizá-la. É circunstância, está se agravando aqui na cidade. Então, irmãos, que a gente tenha equilíbrio. A gente não pode querer as coisas tudo imediato, tem que ser assim, tem que ser assim. Então a interpretação errada da situação. A gente não pode subjugar os outros como isso seja uma falta de fé, não. Como eu disse, falta de fé pode ser de quem abriu, com a visão, eu não quero acreditar nisso, mas com a visão de bloquear as finanças. Mas deixa eu te falar uma coisa. Pastores estão morrendo. Levitas, cantores, vocês viram aí, morreram. Então, o que seria fé? Seria de uma forma absurda, vendo que o mal estava ali? Sendo assim, Jesus também, quando foi tentado pelo inimigo, ele cederia. Mas ele viu que era pura tentação, aquilo não ia mexer com a sua divindade se ele não fizesse aquilo. Por prudência, quando Satanás disse, lança-te daqui abaixo, está escrito, aos seus anjos dará ordem a seu respeito, para que não tropece em uma pedra. Jesus se lançaria, mas ele disse não. Não tentarás ao Senhor seu Deus. Isso pode se caracterizar por falta de equilíbrio e conhecimento da palavra, simplesmente em uma tentação. Não tentarás o Senhor teu Deus. Então, irmãos, eu quero citar mais algumas referências, com base nessa questão de ser prudente. Então estamos vendo aí com base em fatos, o número se agravando, crentes de igrejas que estão abertas se contagiando. Não quer dizer que pela nossa está fechado que você está isento, não. Você está indo para o mercado, eu sei que está evitando, e aí onde a misericórdia de Deus nos favorece. Então, meu amado e minha amada irmã, em nome de Jesus, não dá ouvido àqueles que estão vivendo uma ideologia, de uma suposta fé que, para mim, ela não está funcionando. Porque se funcionasse, não ia ter pastores morrendo. Escuta o que eu estou dizendo, não estou subestimando a sua fé, eu não estou descaracterizando a sua fé, não. Mas eu acredito que se realmente fosse um mover de Deus, Deus tocaria no coração das lideranças, tá certo? E não aconteceria nenhum mal,
Mas por que muitos estão sendo afetados? Por que muitos estão sendo morrendo? Isso seria fé? Com prejuízo? Com irmãos doentes? Pensa nisso, meu irmão. Pensa nisso. Olha o que Jesus disse também em Mateus. Jesus disse assim, Mateus capítulo 10, versículo 16. Eu vos enviei como ovelhas no meio de lobos. Sede, pois, prudentes como as serpentes, mas simples como a pomba. Temos que ser simples. Por que eu tenho que demonstrar tanta espiritualidade? Externar algo que depois eu posso estar, como muitos pastores já questionaram alguns anciões na fé e pastores na fé, dizendo: pastor, cadê Deus? Por que meu obreiro veio a óbito? Está aí, falta de prudência. Temos que ser prudentes, irmão.